Então, nessa ação penal 503.78.0018, senhor Valmir Pinheiro Santana, depoimento como testemunha. Senhor Valmir, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou adverti-lo, por força de lei, se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. O senhor Valmir, também é conhecido que o senhor teria celebrado um acordo com a Procuradoria-Geral da República e que teria sido homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Através desse acordo, consta lá que o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo? Correto. O senhor pretende manter esse acordo? Com certeza. Então, senhor Valmir, além do compromisso como testemunha, o normal, o senhor ainda, se faltar com a verdade, além de o senhor responder um processo penal, o senhor também viola o seu acordo. O senhor compreendeu? Correto. Então, com isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Senhor Valmir, boa tarde. Boa tarde. O senhor já trabalhou na UTC? Já trabalho na UTC. Desde quando o senhor trabalha lá? Desde 1996. Certo. 95. Certo. A partir de 2004, qual que era a função do senhor? Eu era responsável pela área financeira da empresa. Certo. Nessa função, o senhor teve conhecimento ou participou de geração de dinheiro em espécie por meio de Caixa 2? Sim. O senhor poderia nos detalhar como era essa produção, geração de dinheiro de Caixa 2, especialmente as empresas que estiveram ligadas a essa geração? Era formalizado alguns contratos, alguns de forma 100% sem serviço prestado, outros com a parte de serviço prestado, fazendo dando uma acrescida no serviço, no intuito do retorno do recurso em espécie. Perfeito. O senhor se recorda desde quando e até quando houve essa geração de Caixa 2? Até 2014. E a partir de quando? De 2002, 2003, por aí. Perfeito. Nesse processo de geração que o senhor disse, havia o envolvimento da empresa SM Terraplanagem? Sim. Havia o envolvimento da empresa Rockstar? Sim. Quais eram as pessoas com as quais o senhor mantinha contato nessas empresas para essa geração? Era com a Sueli e com a Sônia Branco. E tive algum contato com o próprio Adi. Muito pouco, mas sim. Com a Adir Assad? É. O senhor teve contato pessoal com ele? Eu tive, não na formalização dos contratos, mas no caso da Rockstar, que é um caso específico de que foi aumentado o valor do contrato, tinha serviço prestado, que era o HC, que é um Hospitality Center das corridas de Stock Car, e nesses eventos que tinha a corrida, eu sempre contava com a Adi lá. Certo. E esses valores que foram gerados, eles foram utilizados para o quê? Foram utilizados para pagar vantagens devidas para o diretoria da Petrobras. Somente para funcionários da Petrobras ou para agentes políticos também? Teve agentes políticos também. Certo. Mas não sei precisar assim, exatamente os valores agora, mas tanto tinha agentes políticos como funcionários da Petrobras. Quem que indicava quais eram os beneficiários desses pagamentos? Ricardo Pessoa. Ele indicava ao senhor? Ou então ele me pedia o recurso, eu entregava para ele e ele fazia o pagamento. Certo. Só para entender, porque não ficou muito claro, o senhor disse que firmava contrato com essas empresas, os contratos eram superfaturados? Dá um exemplo aqui. Um contrato com a Rockstar para o período de Stock Car de 2012. Um valor que seria 500 mil reais, a gente botava 4 milhões de reais. Uhum. E aí esse valor era devolvido em espécie, a diferença. Esse valor era devolvido em espécie como? Quem entregava esse valor e onde entregava? Eram funcionários creio eu, da Rockstar,
e entregava lá no escritório da UTC. Certo. E recebia desse valor, quem recebia esse valor na UTC era o senhor? Geralmente eu que recebia. E depois de receber esse valor, o senhor entregava a quem? Aí nós tínhamos o Alberto Youssef, que é quem guardava esses recursos ilícitos, e a gente solicitava ele quando necessário. Perfeito. Além das empresas ligadas ao senhor Adir Assad, empresas ligadas ao senhor Roberto Trombetta e Rodrigo Morales também foram usadas para a geração desses recursos? Também sim. E a forma de proceder era essa também, contratos superfaturados? É muito similar à Rockstar. E depois de assinado esse contrato e gerado o recurso era também entregue na UTC? Às vezes entregue na UTC, às vezes eu pegava no escritório deles. O senhor pegava esse dinheiro no escritório deles com quem? Eu pegava, se não me engano, com o Ricardo, um funcionário deles, e às vezes o próprio Ricardo levava lá na UTC. Certo. Seja na assinatura desses contratos ou no recebimento desses recursos, o senhor teve contato pessoal com o senhor Roberto Trombetta ou com o senhor Rodrigo Morales? Sim, com certeza. E trataram a respeito da geração desses recursos? Geralmente os contratos eles tinham uma parte que era serviço efetivamente prestado, e a diferença era devolvida também, abatidos os impostos referente à nota fiscal, e eu sempre acertava com eles dois. Perfeito. Além dessas pessoas e dessas empresas, essa forma de geração de recursos também foi feita junto a empresas de Mário Góes? De Mário Góes alguma coisa foi feita também. Teve serviço também, teve... eu não sei precisar aqui agora o valor, mas o valor não foi muito expressivo, mas teve serviço e a diferença... Mas no caso de Mário Góes, eu não recebi o dinheiro de volta. Era algum compromisso que tinha com ele, ou com pessoas ligadas a ele, a gente pagava e com ele ficava o dinheiro, no recurso. Vamos tentar entender melhor rapidamente isso. Okay. Quem que apresentou o Mário Góes ao senhor? Ricardo Pessoa. Certo. O senhor se recorda qual era o nome da empresa do Mário Góes? Rio Marinha. Certo. O senhor disse que era um pouco diferente. Então, havia contrato superfaturado, contrato fictício celebrado entre a UTC e a Rio Marinha? Existiam contratos superfaturados. O que é diferente é o seguinte, que a Rio Marinha não me devolvia o recurso. Certo. O que ela fazia com o recurso? Aí eu já não sei. Eu pagava, tinha um valor, 1 milhão para pagar para ele. Aí montava-se o contrato e fazia o pagamento. E lá ele não devolvia esse dinheiro para mim. Certo? Já ficava lá para ele, que ele fazia a distribuição de acordo com os compromissos acertados entre ele e Ricardo. Isso. O senhor sabe quem eram os beneficiários desses compromissos assumidos entre Mário Góes e Ricardo Pessoa? Pelo que Ricardo me falava, era o Barusco. Certo. Pedro Barusco, funcionário da Petrobras. Pedro Barusco. Certo. Além de Pedro Barusco, o senhor se recorda de ter feito pagamentos ou gerado recursos que foram destinados a Renato Duque? Renato Duque não. Pelo que Ricardo me falava, a parte de Renato Duque, ele orientava a fazer depósitos para o PT. Depósitos pelo PT que quem gerenciava? Quem gerenciava... Ou quem era o intermediário ou o interlocutor junto ao senhor? Aí era João Vacari. João Vacari Neto. Ele procurava o senhor? Ele procurava Ricardo e Ricardo acertava o valor, o parcelamento e eu executava os pagamentos. Uma última pergunta sobre Mário Góes. Mário Góes ia até a UTC buscar esses recursos? Não. Quando teve alguns recursos que a gente mandou entregar lá no escritório dele. Na Rio Marinha? Na Rio Marinha. Na Avenida Rio Branco, alguma coisa, não me lembro agora. Perfeito, senhor Valmir. Rio de Janeiro. Obrigado. Estou satisfeito, excelência. Pode ser de acusação? Tem indagações? Não, excelência. Seguindo aqui, a defesa de Adir Assad tem perguntas? A defesa de Agenor e de José Aldemar tem perguntas? Poucas perguntas, excelência. Sr. Valmir, boa tarde. Boa. José Carlos, sou advogado de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros. Ok. Sr. Valmir, o senhor disse agora que Mário Góes era responsável por receber valores que eram destinados ao senhor Pedro Barusco. Exato.
E os valores que eram destinados ao senhor Renato Duque, que era diretor da Diretoria de Serviços, eles seriam pagos direto ao Partido dos Trabalhadores? Depósito direto na conta do PT. E esses depósitos eram arrecadados pelo senhor João Vacari? Na verdade não era arrecadado, né? Eu fazia uma TED para a conta do PT e teve alguns valores que foram entregues em recursos, em dinheiro vivo para Vacari. Então, houve pagamentos através de TED, Exato, sob a sua responsabilidade, e houve pagamentos também em espécie. Em espécie, 3 milhões, alguma coisa. Na minha colaboração, isso está delimitado. Tá certo. Muito obrigado. Nada. Seguindo na ordem aqui, defesa de Alexandre Romano. Defesa de Edson Coutinho. Defesa de Erasto Messias. De Genésio Chiavinato. De José Schwartz. De Paulo Adalberto. De Renato Duque. Ricardo Pernambuco. Rodrigo Morales. Roberto Capobianco. Roberto Trombetta. Dois esclarecimentos rápidos do juízo. O senhor mencionou que o senhor fez pagamentos então ao senhor João Vacari Neto, isso? Fiz. Tem um outro secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores que está aqui denunciado nesse processo, que é o senhor Paulo Adalberto Alves Ferreira. O senhor chegou a conhecê-lo? Eu não tenho certeza absoluta se é nesse. Eu acho que eu conheci ele numa reunião que ele teve com o Ricardo, 2006, 2007, alguma coisa dessa. Chegou a ser tratado essas contribuições com ele também, não? Não, na época, se eu não me engano, era alguma contribuição de campanha normal, sem vínculos. Tá, Que eu me lembre, não tinha vínculo algum. Sem vínculo com a Petrobras. Exatamente. E o Ministério Público que fez uma denúncia contra uma pessoa que seria um suposto intermediador de propina, que seria o senhor Alexandre Correia de Oliveira Romano, que tem um apelido de Chambinho. O senhor conhece a pessoa? Não conheço. Essas operações com o senhor Adir Assad ou com Roberto Trombetta, eles também entregavam dinheiro para destinatários por solicitação da UTC ou eles devolviam o dinheiro para a UTC? Não, normalmente ele devolvia o dinheiro para o UTC. Eu lendo nesse processo, certo? Foi mencionado aí de um pagamento para Labogem, a pedido meu, certo? Eu, sinceramente, não me recordo. Eu posso ter pedido para entregar para Roberto Youssef, certo? E o Youssef pediu para ele fazer o pagamento, em vez de entregar em espécie, fazer uma TED para Labogem. O contrato existiu, mas não me recordo de ter solicitado esse tipo de pagamento. Então eles retornavam os valores? Normalmente retornava o valor para mim, pelo lado na UTC, e nós entregávamos para Alberto Youssef e Alberto Youssef, quando a gente precisava, entregava no endereço solicitado. Faziam eventualmente pagamentos no exterior? Pode ter ocorrido algum, não sei precisar quanto, mas normalmente era feito aqui no Brasil. Mas pode ter ocorrido algum, é um pouco impreciso assim. Pode ter ocorrido, porque eu não tenho esse controle. Eu sei exatamente o que eu paguei. Agora, a forma que foi liquidado, ou seja, o retorno para o TC, geralmente ocorria em reais aqui no Brasil. Pode ter ocorrido 1 ou 2 pagamentos feitos no exterior. Aqui agora não me recordo de ter de precisar a quantidade nem os valores. E nem se ocorreu de fato? Eu tenho quase certeza que ocorreu, certo? Mas não sei assim precisar a quantidade. Era esclarecimento do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do Sr. Valmir Pinheiro Santana.